tudo, absolutamente tudo sobre o último UFC do ano, com previsões para o início de 2026 no MMA. Bora! Presta, filhas! Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas pela última vez do ano. Será que esse é o último episódio de 3 tapinhas deste ano? É o último evento. Não tem mais UFC. Será que a gente vai aparecer por aqui fazendo alguma fanfarra no início ou não? Não sei. Tô sendo sincero, não sei, senão eu diria, né? Tá tudo em suspenso aqui. Mistério, uma nuvem negra pairando sobre o céu de brigadeiro de 3 tapinhas. Bom, o último UFC no Fight Pass. O último UFC no Fight Pass, você já assinou a Paramount Plus? Eu ainda não. Meloto assinou, Barbie assinou, Barbie pega link cracudo lá no Canadá. Vamos falar também sobre o peso mosca do UFC, que está na pauta do dia, né? Lesão do Pantoja, uma lutaça no main event desse último evento agora do ano, entre o Royval e o Cap. Então, o peso mosca tá na ponta da língua do fã de lutas. E o que esperar do UFC no primeiro trimestre, no começo de 2026? É disso que vamos tratar aqui. Então, só por este resumo, por esse summary que eu fiz aqui, deixa o seu like aqui na confiança, no videozinho do YouTube. Você que está vendo pelo Spotify, caminhoneiro que nos escuta pelo Spotify, depois vai lá no YouTube rapidão, deixa um like, porque ele é importante, compartilha esse vídeo também. Vamos começar espinhando. Espinho na garganta, UFC 323, Dvalishvili versus Yan, um evento que eu tinha dado nota de corte 7, pelo card. O evento foi espetacular e só não vai ganhar nota 7, que seria a nota máxima, por conta da frustração que foi a disputa do peso mosca entre o Pantoja e o Van. Aquilo realmente manchou o evento. Uma fatalidade acontece, manchou o evento. Então, nota 6 para este evento, que tinha nota de corte 7. Foi um super evento, começando com você, Barbie. Por favor, seja rápido, meu capitão. O que você quer desespinhar neste início de podcast 3 tapinhas? Senhoras e senhores, aqui vos fala seu Capitão Caríssimo, mas eu queria dizer, eu concordo demais com meu amigo Rampazzo aqui, que foi um eventaço, senhoras e senhores, e eu queria falar aqui da performance. Meu espinho é a performance do Petrinha, porque que performance, cara, que coisa impressionante, impecável como ele foi. E eu só queria ressaltar aqui algumas coisas, porque eu falei na minha análise da semana passada que uma coisa que eu não gostava no Ian, que era uma coisa que tinha amaldiçoado ele ao longo de toda a carreira, é que ele aparentava entrar sem uma estratégia feita especificamente para o oponente que ele estava visando, sabe? Ele aparentava entrar, e aí era aquela coisa, né, que já virou tradicional, o Petrian perde o primeiro round porque ele tá fazendo download das informações do adversário, mas, cara, isso é um mau hábito, porque você vê, por exemplo, o Volkanovski, ele se adapta ao adversário, mas ele já entra meio que sabendo o que ele vai fazer. Ele se adapta às surpresas que aparecem. O Petrinho, ele aparentava entrar toda a luta como se ele não soubesse quem que era o oponente. E nessa luta, bicho, foi o contrário. Eu diria até que deu pra ver nos primeiros 10 segundos de luta, e por uma falha, né? Porque o Petrinho tomou um jab direto, limpíssimo, nos primeiros 10 segundos de luta, que aí eu já fiquei assim, que isso, bicho? O cara tá tomando os golpes bobos. Mas por que ele tava tomando esses golpes bobos? Era justamente porque ele tava tentando insistir na pressão, em firmar a base dele no centro do octógono, colocar o Merab de costas para a grade e tomar a iniciativa. E é uma coisa que ele é amplamente desconfortável em fazer, mas mesmo estando desconfortável, foi o que ele fez, e era a estratégia certa. E aí teve também o lance que saiu aí, uma foto do treinador dele falando todas as etapas que eles tinham falado, que eles tinham feito, a respeito do que o Petr deveria fazer, principalmente em interações de wrestling. Ah, se ele atacar com um single leg, você faz isso. Se isso não der certo, você faz isso. Então,
Brilhante, brilhante, ciência do esporte. E, cara, eu vou dizer assim, eu sempre tive meus problemas com o Petr Yan, e essa performance me fez um fã, porque não tem nada que eu goste mais de ver do que um lutador evoluir, do que um lutador levar a arte a sério, e principalmente levar o oponente a sério o suficiente a ponto de falar, eu vou me moldar para esse cara. Eu tenho que vencer esse cara, eu vou moldar tudo que eu tenho que fazer, eu vou fazer a estratégia certa contra este oponente. O resto eu penso depois. Ele foi brilhante, eu poderia falar aqui o podcast inteiro dessa performance fenomenal que ele teve, mas eu só queria ressaltar que foi brilhante e me fez um fã. Tetrinha, senhoras e senhores. Barbie teve um orgasmo com a vitória do Petr Yan, eu não tenho a menor dúvida disso, por dois motivos. Primeiro, porque ele imitou no campo minado, então abriu uma vantagem ainda um pouco maior sobre o segundo colocado, que sou eu, a gente já vai falar disso. Segundo, que o Barbie sempre foi fã do Petr Yan, eu sei disso, desde os tempos de round extra, eu lembro disso. Então, Barbie certamente está com a cueca molhada até agora. Meloto, chega mais, MMA Meloto, por favor, qual o seu espinho na garganta, meu grande amigo? Salve, pessoal! Então, o meu espinho, eu vou falar aqui sobre a coletiva de imprensa que rolou no evento, depois, né, do evento, onde o Dana White foi extremamente contraditório. Isso não me choca, mas me frustra, né? Porque a gente espera que o cara apresente argumentos, o cara fala alguma coisa que, né, que faça sentido, porque perguntaram para ele inicialmente, né, e aí, vai ter trilogia entre o Petr Yan e o Merab, né, já que tá 1-1, e o Merab era um campeão dominante, até perder essa luta, e ele falou o seguinte, não estamos pensando em nada além do que aconteceu esta noite. Tá, beleza, tudo bem. Só que daí logo depois veio uma outra pergunta sobre o Pantoja. E aí o Pantoja vai ter a chance dele, né, de recuperar o cinturão na próxima luta? Aí ele já falou o seguinte, não, o Pantoja tá com uma lesão no ombro lá, né, que ele falou que parece que era o ombro e não o cotovelo, né, segundo o Dana. E ele tava com convicção, né, o Dana White, que o Pantoja não ia voltar tão cedo. Tipo, bateu o martelo, não, ele não vai voltar. A gente já tá planejando, eu já falei com o pessoal aí para falar para ir para reservar uma arena no Japão, lá para procurar uma arena no Japão para fazer uma luta do Van contra o Taira, né? O que tudo indica era essa próxima luta que o Dana White está planejando. Então, para uma coisa ele pensa, para outra não. Então aí já tem a primeira incoerência. Depois, respostas para as lutas casadas, né? Do Diego Lopes lá e do Volkanovski, do Peripin, né? Ele falou o seguinte, a única explicação que ele deu para essas lutas, né? O repórter foi bom nessa. O repórter perguntou, e aí, os fãs não gostaram muito. E ele falou, não, é assim que as coisas aconteceram lá no nosso escritório. E não deu mais nenhuma explicação. E aí depois a resposta sobre o que vai acontecer com o Arman Tsarukyan agora. O repórter perguntou, e aí, o Arman Tsarukyan vai ter que lutar de novo para disputar o cinturão? Aí ele falou o seguinte, o Arman teve uma oportunidade e você sabe o que aconteceu. Não dou a mínima para que os números dizem. Ele vai ter que se esforçar para voltar a disputar o título. Então, cara, como assim? Os números não representam nada? Sabe, o que o cara ganhou, a quantidade de vitórias, o ranking, não importa mais. Eu sei que não seguem a risca tudo, né? Mas isso aí tinha que ser a prioridade. Só que, lamentavelmente, não é. E o Dana White com algumas contradições ali na coletiva que me chamou a atenção. Ele tá com foco, né? O UFC tá com muito foco nos fãs casuais, eu vim batendo nessa tecla, ao invés de manter a sua base de fãs aquecida ali, né? Fidelizar os fãs. Qualquer setor comercial, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fidelizar o nosso cliente. E o Dana White parece que não tá se importando muito com isso, o UFC. Meloto, é lamentável, assino embaixo tudo que você falou. Achei até oportuno você trazer isso pro espinho na garganta e não para um tapa de despedida na cara do Dana White, ainda que ele mereça 3 tapas, um meu, um seu e um do Barbie por isso, para trazer essa pauta logo pro início do programa, né, pro início do nosso vídeo aqui no YouTube, e vou até puxar aqui antecipar um Rampazzo Reage rapidinho. Na verdade, nem estava selecionado para o Rampazzo Reage, mas o Dart, que é o nosso fiel seguidor aqui, tá sempre comentando ali,
chegou a comentar sobre esses anúncios dessas novas lutas, que isso fez ele coçar a cabeça em se continua ou não acompanhando esse esporte. Assim, é isso aí, Dart. É neste nível. É inacreditável. É nesse nível, assim. É a gente que gosta, que entende o esporte como um esporte e não como um mero show business. Não tem como compactuar com isso. Esporte é merecimento, cara. Esporte, tipo, todo esporte tem rankings. Todo esporte tem rankings. Então, assim, cara, toda final de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, é Corinthians e Flamengo. São as maiores torcidas. Vamos fazer isso. Não importa ranking, cara. Que Mirassol disputar Libertadores? Imagina. Pelo amor de Deus. A RD Bragantino disputar Libertadores? Não. É inacreditável, Meloto. Eu não quero me estender muito mais aqui, mas já concordo com tudo que você falou e divido o meu sentimento com o sentimento do Dart. Cara, eu não vou deixar de acompanhar o MMA em 2026, mas se isso continua, eu não sei se em 2029 eu ainda estarei aqui assistindo MMA como fã. Esse é o ponto. Vai lá, Melo. Não, eu só ia comentar que você sabe por que ele vai fazer, não vai fazer a trilogia do Ian contra o Merab, né? O Sean O'Malley aí vai lutar agora em janeiro, vai vencer o Song Yadong e vai ganhar o title shot de novo. E aí o O'Malley tem 3 title shots, no caso um ele é o campeão, né? É 2 title shots, rapidamente, enquanto o Arman Tsarukyan, que tá ali há anos tentando não consegue. O Diego Lopes aí, mesma coisa. Eles precisaram trabalhar tanto para ter um title shot. Olha o que tá acontecendo com o Lerone Murphy, com o Evloev. Os caras vão ter que vencer toda a categoria pra disputar o cinturão, sabe? É um absurdo. Inacreditável. Vão lutar, e o Pantoja é a mesma coisa. A primeira oportunidade que eles iam ter de tirar o Pantoja como campeão, eles vão aproveitar. Eu sabia disso. Vai rolar certamente Taira contra o Joshua Van lá numa arena no Japão para 70 mil pessoas, que é o que eles querem, reconquistar o mercado japonês. Isso se o Pantoja não voltar logo, né? Porque tem levando ele. Eu acho que eles vão dar um jeito de fazer logo isso, viu? Cara, é lamentável. Vamos lá, o meu espinho na garganta, eu vou ser bem breve aqui, até porque é um espinho na garganta tão nichado, né? É sobre o Terence McKinney. Eu fiquei pensando o seguinte, cara, todo evento deveria ter um Terence McKinney lutando. Não o Terence McKinney, mas um Terence McKinney. Todo evento tinha que ter um lutador como esse cara, É muito divertido, mano. Mano, o cara é um psycho. O juiz fala, valendo, ele vai pra matar ou pra morrer, não importa o que aconteça, cara. É muito divertido. Esse sim é divertido, não o Sean O'Malley. Esse é o meu espinho na garganta. E bora seguir aqui. Agora sim, vamos falar do UFC Vegas 112, Royval versus Cap, Brandon Royval versus Cap. Pegadinha do malandro, pegadinha do rampa, porque não vamos falar ainda sobre este evento. Chegou a pergunta capiciosa e o malvado Meloto, o malvado está trazendo perguntas sobre 2026. O malvado não quer saber de Manel Cap versus Royval. O malvado quer sapatinar vocês sobre o início do ano de 2026 do MMA. E eu já aviso o seguinte, hein? Haverá uma pergunta capiciosa, surpresa para vocês dois aqui daqui a pouco, em algum momento aqui. Então, o malvado está sorrindo primeiro para você, João Menegali Barbi. Prepare-se, coloque as barbas de molho e acompanhe meu raciocínio, Barbie e audiência. Brutamontes e donzelas. O MMA feminino vai estar no protagonismo no início de 2026. Isso é um fato. Dia 24 de janeiro, a gente vai ter a maior luta do primeiro trimestre, que é Amanda Nunes versus Kayla Harrison. A maior luta do primeiro trimestre. Temos também neste mesmo evento a Rose Namajunas contra a Natália Silva. Lutaço, né? Postulando a próxima desafiante da Valentina Shevchenko. E aí, Barbie?
Você veio do futuro, você pegou a máquina do Marty McFly, o carro do Marty McFly, veio do futuro e vai responder 5 perguntas para o malvado. O malvado tá até sorrindo de novo para você. Amanda Nunes e Kyla Harrison. Barbie, quem vence essa luta? Senhoras e senhores, vindo aqui do futuro, eu vou vos anunciar que a Amanda Nunes venceu essa luta. Não é uma luta fácil. Inclusive, eu vou dizer assim, claro que se a gente estivesse falando de Amanda no auge dos seus poderes, ou pelo menos da Amanda que não estivesse aposentada há 2 anos e meio, seria um palpite bem mais tranquilo, né? Mas para mim o que pega muito aqui é que eu ainda não confio muito nessa questão do corte de peso que a Kyla Harrison faz. Eu acho que é extremamente desgastante pro físico dela. A gente pensa na Kyla Harrison muito como uma pessoa que chegou agora, mas ela já tem 35 anos, como vasta experiência de combate, com já muito atrito acumulado, sabe? E principalmente questão de corte de peso, eu fico pensando na luta que ela fez contra a Kathleen Vieira, e eu acho que a Amanda, cara, se a Amanda pelo menos conseguir defender as quedas a princípio, ou pelo menos conseguir não se exaurir no mesmo ritmo que a Kyla, eu acho que ela consegue vencer essa luta, e o meu palpite, inclusive, tá indo nela. Segunda pergunta do malvado, Barbie. Natália Silva versus Rose Namajunas. Quem vence? Natália Silva vence, eu acho que a Rose já não está mais no seu melhor, eu acho que ela não está na melhor fase da carreira, nem na melhor categoria para ela, mas uma coisa que eu vou dizer aqui, talvez já discordando um pouco, essa luta não faz sentido, essa luta não deveria ter sido casada, a Natália deveria estar disputando o cinturão, e o fato dela não estar disputando o cinturão me deixa pensando que eles vão colocar a Valentina para subir de categoria. Calma, que tem mais perguntas. Terceira pergunta do malvado. Qual será a próxima luta de Valentina Shevchenko? Vai ser no peso galo ou vai ser no peso mosca? Você veio do futuro, Babi. O que aconteceu? A próxima luta dela foi no peso galo ou foi no peso mosca? Vejam bem, senhoras e senhores, eu venho do futuro de uma forma tão assertiva que eu até já sabia a próxima pergunta. O cara aqui é bom demais. Mas, enfim, eu acho que a próxima luta dela vai ser nos galos. Eu acho que realmente, depois dessa última vitória dela, que foi uma vitória extremamente acachapante, ela pode continuar nos moscas, mas a impressão que dá é que, assim, pra quê? Sabe, eu acho que teria muito mais interesse numa luta dela nos pesos galos. E como eu falei, eu acho que esse casamento da Rose Namajunas, que não deveria nem estar sendo comentada perto de uma disputa de cinturão nessa altura do campeonato, contra a óbvia contender número 1, que é a Natália Silva, me leva a crer que a Valentina não vai defender esse cinturão agora, sabe? Eles casaram essa luta para deixar a Natália Silva ocupada. Próxima luta da Valentina Shevchenko, então, vai ser contra Amanda Nunes, segundo as suas previsões. Quem vence essa luta, Barbie? Ah, Mandeusa vence essa luta, voltando bem, vencendo a Kyla Harrison, a Amanda tem que vencer essa luta. A segunda luta, eu sei que, muita gente vai dizer que pontuar a segunda luta para Valentina, eu não pontuei, mas eu entendo, mas eu também acho que a segunda luta, particularmente, foi uma luta que a Amanda estava muito restrita em termos de condicionamento físico, porque era a primeira vez que ela estava fazendo. Não era a primeira vez que ela estava fazendo 5 rounds, mas era a primeira vez que, assim, ela tinha que se preocupar com isso, porque as outras lutas dela, que foram previstas para 5 rounds, contra a Miesha Tate e a Ronda Rousey, ela nocauteou muito rápido. Então ela não teve que pensar muito a respeito disso. Eu acho que ela estava mais preocupada com o cardio do que ela mostrou em outras lutas. Eu acho que ela estaria mais acostumada ao peso. A Valentina estaria subindo de categoria de novo. Tipo assim, as duas já estão mais velhas aqui e eu tendo a crer que as questões físicas da Valentina, elas precisam mais da juventude do que as questões físicas da Amanda. Então eu apostaria na Amanda Nunes em uma terceira luta. E a próxima defesa de cinturão da Valentina Shevchenko no peso mosca contra a Natália Silva. Quem vence, Barão? Pô, bicho, essa é uma lutaça. Essa aí é uma luta que eu tenho muito interesse de assistir. Mas considerando que tudo aconteceu da forma que eu tô falando, eu nem sei se ela voltaria. Não. Essa luta vai acontecer. Parta desse pressuposto. Quem vence? A luta aconteceu porque eu vim do futuro e eu vi. E meu palpite vai na Natália Silva, viu? E olha só,
esse aqui é um palpite que eu vou dizer que é bem arriscado. Existem muitos fatores aqui que a gente não conhece muito a respeito da Natália. E especificamente, eu gostaria muito de ver como é que ela lida com o clinch. Porque não é uma coisa que apareceu muito nas lutas dela, muito através também das próprias qualidades dela, né? Mas, tipo assim, a Natália é uma lutadora de manter a distância, circular com o adversário, chutar. E a Valentina meio que luta fazendo isso também. Eu tenho a impressão que, inclusive, essa luta poderia ser uma luta terrível. Terrível de se assistir mesmo. Mas eu vejo a Natália saindo vencedora. Acho que é a questão de maior velocidade aqui, sendo uma lutadora também maior fisicamente, eu acho que isso cantaria nesse momento. Muito bem, muito bem. João Barbie, como sempre, nunca fugindo da reta, respondeu o malvado que tá sorrindo de novo agora para você, MMA Meloto. É para você. Chuva de perguntas para o MMA Meloto sobre o início do ano do UFC. Meloto, se o Volca vencer Diego, Volkanovski venceu Diego Lopes na revanche, nessa absurda revanche, como você bem já explanou aqui. Ele se aposenta, Meloto? Eu vim do futuro também, né? Então, eu sei o que aconteceu. Não se aposenta, não se aposentou. Vai continuar lutando, mas não vai continuar por muito tempo como campeão, não. E Meloto, ainda no peso pena, se o Jean Silva vencer o Brandon Allen na próxima luta, a próxima luta do Jean Silva será pelo cinturão? Também não. O Jean Silva, vencendo o Allen, ele ia ter que enfrentar outras pessoas ali que estão no ranking ali. E tem outros caras bem mais próximos ao cinturão. Caras que já deveriam ter disputado, inclusive. Então, o Jean Silva vai ter que fazer pelo menos mais 2 lutas depois dessa vitória contra o Allen. Ok, Meloto, ainda não será a vez do Jean Silva. Mais uma pergunta, Meloto. As chances do Jean Silva vencer o Arnold Allen e disputar o cinturão na próxima luta são maiores se o Volkanovski vence ou se o Diego Lopes vence por uma revanche da, na minha opinião, melhor luta do ano no MMA em 2025? Essa é uma boa pergunta, porque a gente estaria vendo uma revanche de uma luta em que ele perdeu. Então, a gente não estaria vendo uma luta inédita com o Volkanovski, que, a meu ver, cara, essa luta contra o Volkanovski, eu acho que ela seria mais requisitada, cara. Então, eu acho que sim, com o Volkanovski como campeão, o título é um pouco maior, mas assim, não é tanto também, né? Porque muitos eu acho que gostariam de ver essa revanche entre o Jean e o Diego, mas não agora já. Tá certo, tá certo. Próxima pergunta, Meloto. Tsarukian terá que fazer mais uma luta no peso leve antes da cinta? O que o futuro te disse? Sim, lamentavelmente, sim, teve que fazer mais uma luta. Isso o próprio Dana White falou na coletiva de imprensa, então já não é segredo para ninguém. E assim, ele conquistou a vitória e aí com o tempo ali ele acabou disputando o cinturão, sim, que ele era direito. E Meloto, por fim, aí não tem a ver com o futuro, tem a ver com opinião. Você concorda comigo que o Gate tem que perder pro Perry Pimblett? Uma parte de mim diz que o Gate tem que ganhar, porque eu tô com essa coisa desse. Eu tô criando um sentimento de revolta pro que tá acontecendo no UFC. Essa tentativa de colocar os nomes que eles querem para disputar o título a hora que eles querem. Eu entendo, Meloto, mas o Gate nessa disputa de cinturão é mais absurdo do que o Perry Pimblett. Não, verdade. Ele já teve a chance dele também, é um cara, né? Uma parte de mim quer que ele ganhe, porque o Pimblett, ao meu ver, é o cara que eles mais querem que esteja disputando. Que é o cara, assim, que eles querem que vença a luta, inclusive. Então, por isso que estão botando ele contra o Pimblett, contra o Gate. Contra um Charles, eu já acho que não colocariam, entendeu? Mas, enfim, concordo com você. Eu não posso deixar aqui esse sentimento meu, essa coisa de querer, esse revanchismo, essa vingança, seja maior do que o meu sentimento de querer ver o esporte crescer. Então, tudo bem. O Pimblett vencer mesmo sem merecer.
Os meios para chegar lá não são os ideais, mas eu quero esse desfecho. Eu quero que o Primit dispute o cinturão, sim. Eu acho que o esporte agradece. Não, acho que precisa ser dito uma coisa nessa edição de 3 tapinhas aqui, que esse title shot pro Justin Gaethje é indecente. Indecente. Ele perdeu pro Holloway há pouco tempo, né? Inacreditável. Olha aí que tá lutando na categoria, inclusive teve luta casada agorinha. Sim, vão ser 3 cinturões no peso leve, então, né? Uma coisa absurda. E vamos meter marcha aqui em 3 tapinhas pro Rampazzo Real. Abre aspas para o Guilherme Anami. Pessoal, gostaria de saber uma coisa. Vocês acham que será viável os episódios saírem mais cedo, tipo terça ou quarta? Não sei se isso acontece com outros ouvintes, mas às vezes eu acabo não tendo tempo de ver o episódio completo. Guilherme, eu poderia passar essa resposta do Rampazzo Reage para o Meloto reagir, mas eu vou responder por ele. A gente grava na terça-feira, fim de tarde. Então, para subir na terça, o Meloto teria que fazer isso na própria terça. Para subir na quarta, o Meloto teria que fazer isso na quarta. E ele faz na quarta. Só que ele faz na quarta à noite, ali para subir na quinta de manhã. Eu não sei, Meloto. O trabalho, no fim das contas, vai acabar sendo o mesmo. Alguma chance de fazer a alegria do Guilherme e de outros ouvintes aí conseguir subir na quarta? Difícil? Porque como eu tenho outras atividades, eu teria que empurrar essas atividades que são urgentes também lá da minha competição que eu organizo e tudo mais, para depois. O pessoal, por exemplo, hoje, enquanto eu estava estudando para gravar o podcast, tá me atucanando ali, dizendo, Igor, cadê os rankings? Eu falei, galera, hoje é o dia que eu tenho que me dedicar ao podcast, eu tenho que estudar. Os rankings vão ficar para depois. Entendeu? Então, por esse aspecto aí, fica um pouco inviável, né? O Melotinho, infelizmente, tem muitas ocupações. Entendeu, Guilherme? O que eu digo é o seguinte, cara, se você quiser editar 3 tapinhas pra gente, a gente manda o arquivo pra você. Não tô ironizando, hein? Não tô tirando sarro de você, não. Não tô. Tô falando sério, mano. Tô falando sério. A gente o Meloto manda o arquivo pra você na terça-feira, fim de tarde, você mete o pau e ganha um beijo na boca do Barbie. Eu não é, Barbie? Meu amigo, aqui não tem tempo ruim. É isso aí. É isso. Guilhermão, vem fazer esse tipo de comentário aqui que quem fala o que quer, escuta o que não quer. Mas eu não falei brincando, o convite está feito. Mas está respondido, cara. A gente adoraria ter mais braços aqui. Mas, de novo, somos o melhor podcast de MMA do Brasil e o mais pobre. O mais pobre. Tem um segundo comentário em Rampazzo Reage. Abre aspas para quem? Para ela. Para Célia Alves. Olha que fofucha. Olha este comentário. Rampazzo, você acredita que eu tenho mais de 60 anos e acompanho todos os eventos do UFC e todos os episódios de 3 tapinhas? Célia, um grande beijo e um abraço caloroso em você. Certamente esse beijo e esse abraço se estendem ao Meloto e ao Barbie que estão aqui de sorriso arcado para você. E embaixo do teu comentário, Célia, o Dart perguntou se você puder falar pra gente de que cidade que você cidade / estado, porque ficamos curiosos, é isso. Então depois escreve aqui da onde você é e muito bem-vinda, muito legal saber que tem alguém tão fora do target, né? O público-alvo do MMA são homens jovens. Então nem eu, que tenho 50, nem você com 60, somos público-alvo. Você sendo mulher ainda, mais fora ainda. Muito bem-vinda, muito legal você gostar de luta. Responde aqui o que o Dart perguntou, de que cidade que você é, e responde também, Célio, o que te fez gostar de MMA? Por quê? Da onde começou isso? Obrigado pelo comentário e pela fiel audiência. É muito curioso isso, né, gente? Porque eu só falo com a minha mãe sobre o UFC, o Sarukian, ela pergunta o que é isso? É de comer? Sabe? É curioso e bem legal isso. Seja muito sempre bem-vinda aqui no nosso podcast.
Pois é, a série sabe as últimas lutas do cartel do Tsarukian. Agora sim, o UFC Vega 112, Brindle Royval versus Manel Cap. Nota. E eu tô dando nota de cor, eu não sei, cara, se eu tô comovido por ser o último evento do ano e tô bonzinho demais. Mas eu tô dando nota de corte 6 pra este card. Eu tô louco, ô Barbie? Tô louco, né? Ó, meu amigo, eu acho que você tá sendo muito gentil. A nota de corte do último evento que tinha 2 disputas de cinturão foi 7. É alguma coisa errada aí. É 4 ou 5. Eu acho que eu realmente. O card está legal, cara, mas eu sou exigente, né? Eu vou de 5 então. Eu vou de 5. Bom, vamos pensar nisso aqui um pouco. Vamos olhar para esse card assim, porque também é aquela coisa que não é um pay-per-view, é um Fight Night, mas aí a gente também tem que olhar com os olhos, tipo assim, as lutas aqui são interessantes, elas são significativas pro ranking, porque isso para mim que é o que pega muito. Você olha esse primeiro, o card principal, eu acho que ele tem 2 ranqueados, talvez 3. Isso aqui já complica pra mim. Isso aqui já abaixaria a nota. Entende? Olha o Barbie querendo fazer eu colocar nota 4. Eu vou colocar então nota de corte 4. Eu posso mudar depois que a gente lê o card. Ô Meloto, começa que horas este último evento do UFC do ano, Melo? E qual a primeira luta, por favor? Então começa às 21 horas e a primeira luta é entre a Jamie Hart contra a Teresa Bleda. Bom, República Tcheca, né, contra o Canadá. Duas lutadoras bem de meio de tabela. A Teresa, as duas são, pelo que eu vejo, são grapplers, né? Principalmente a Teresa, que na última luta aí, que já faz mais de um ano, venceu a Gabriela Fernandes com grande domínio nessa área. Pelo que eu vi, favoritismo tá com ela nas casas de apostas. E eu concordo, eu acho que ela vai acabar vencendo, sim, com esse tipo de jogo mesmo, controle. Mas a qualidade da luta ela não me agrada muito. Eu acho que vai ser uma luta muito truncada, tecnicamente abaixo do que a gente quer ver, do que a gente exige pro UFC. Tá, luta de abertura mesmo de evento, viu? É onde ela deveria estar, e é ali que ela tá. O Meloto, repete que horas começa o card preliminar, por favor. 21 horas. Vocês ouviram isso? Donzelas e Brutamontes? Vocês ouviram isso? 21 horas, 9 da noite, começa o evento esse sábado, hein? Puta essa manga. Qual a segunda luta, Meloto? Pois é, eu fiquei surpreso também, porque o Fight Night geralmente é antes, né? Segunda luta, nós temos um estreante, é o Allen Fry. Aliás, dois estreantes, o Allen Fry e o Guilherme Patti, acho que é assim que se fala, o Guilherme Patti brasileiro. Dois pesos pesados que não parecem pesos pesados, eles são relativamente magros, pesam um pouco, e tende a ser uma luta boa, porque um nocauteou todos os seus oponentes, que é o Fry, o americano ali, embora o nível desses oponentes aí seja muito questionável, e o Guilherme Patti lutou na LFA, a última luta que ele fez. Peso pesado é isso, né? O cara não precisa fazer muita coisa e já entra no UFC. Então, uma luta entre dois invictos, pesos pesados, que o UFC tá colocando aí para se testarem dentro do seu plantel. Meu palpite vai ficar com o brasileiro, que ele me impressionou um pouco mais do que o gringo aí. Acho que vai nocautear, já que ambos têm esse retrospecto aí. E claro, aqui nas casas de apostas é a mesma coisa que eu disse. O Guilherme é o favorito, 1.55. E a próxima luta, a gente vai ter a Melissa Crowden contra a Luana Santos. Aqui a luta é interessante, viu, galera? Essa Melissa canadense aí, ela estreou muito bem no evento. Eu já tinha até elogiado ela antes de estrear. Eu disse que, olha, tá vindo uma lutadora interessante aí pra divisão. E é nocauteadora, né? Inclusive nocauteou a Tainara Lisboa na estreia dela. Então vai ser uma luta bem dura pra Luana, que vai ter que, ao meu ver, usar o grappling para vencer a Vinga. E ambas vêm de vitória justamente sobre a Tainara, né? A Luana finalizou a Tainara e a Melissa nocauteou a Tainara. Em termos de favoritismo, pelo que eu vi, está com a brasileira. Um pequeno favoritismo, 1.70 ali as odds, 1.80. Cara,
eu vou na zebra nessa, tá? Eu acredito que a Melissa, ela me impressionou mais, em pé pelo menos, ela é melhor. A Luana já teve alguns problemas de cardio no evento, agora eu acho que ela evoluiu nesse aspecto, mas aquilo ali me colocou um ponto de um asterisco aí na qualidade dela. E não sei se ela tá focada também na carreira, me parece ser uma lutadora que não tem tanto foco assim, pelo que eu vejo nas redes sociais. Então, meu palpite vai ficar com a gringa. Depois a gente vai ter uma luta entre o Sean Sheriff contra o Steven Asplund. Dois americanos pesos pesados aqui, fisicamente falando, ao contrário dos outros pesos pesados que estavam no card preliminar ali que eu falei antes, esses dois são fisicamente bem peso pesado mesmo, sabe? O Sean ali é bem gordinho, o Steven, ele até é mais magro, mas ele é bem alto, e ele tem um shape assim que a galera vai dar aquela zoadinha, viu? Vai dar aquela zoadinha. Um shape de ex-gordo, né? É isso aí. Chama atenção até isso, né? Porque ele parece fisicamente mais rápido, ágil, só que tá balançando aquelas gordurinhas ali toda hora, né? Então, assim, meu palpite aqui vai ficar com ele. Esse outro rapaz aqui, o Sheriff, ele perdeu pro Junior Tafa. E o Junior Tafa, a gente sabe como é que ele é, né? Isso depõe muito contra o Sheriff. O teto, ao meu ver, é maior pro Asplund. Então, o meu palpite vai ficar com o Asplund, que parece ser mais ágil e um punch maior também. Então, vou ficar com o Asplund nessa. E ele é favorito nas casas de apostas, inclusive. 1,49. E a próxima luta entre o Neil Magny contra Yaroslav Amosov. Aqui é uma estreia de um grande nome fora do UFC, que há muitos anos se fala nele, com muita expectativa, que se quebrou um pouco, né? O Amosov perdeu para o Jason Jackson, o cinturão do Bellator, acabou depois não lutando mais na organização, fez uma luta contra o Curtis Millender, ex-UFC. Assim, eu acho que, embora ele seja muito bom, mas ele tem um problema grave de cardio. Na luta contra o Jason Jackson, ao meu ver, isso aí ficou bem evidente, e contra um cara como o Neil Magny, que explora isso como ninguém, aguenta o castigo ali no início e depois vira as lutas, tem várias lutas que ele venceu dessa maneira. O meu palpite vai ficar com a zebra, que é bem grande, né? O Neil Magny tá pagando 4 nas casas de apostas aí. Eu sei que os meus colegas talvez discordem, mas eu acho que o Neil Magny vai vencer essa, rapaziada. Neil Magny é meu palpite. Meroto, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: o Neil Magny pagando 4, uma super zebra, contra um ex-campeão do Bellator, que já teve um hype maior, mas ainda é um lutador com uma expectativa de desempenhar uma boa carreira dentro do UFC. Se o Neil Magny vencer essa luta, meu louco, eu vou entender que foi por conta das suas energias que você mandou pra ele. E a nossa amizade vai ficar abalada. Tá bom? É bom que o Magni não vença. Porque eu senti você meio torcendinho pro Neil Magny. O que eu acho um absurdo. Como é que alguém pode torcer pro Neil Magny? Nem a família dele torce pra ele porque ele espanca a família dele. Não, pela nossa amizade, eu posso mudar o meu palpite, tá? Se estiver em xeque. Mas eu acho que o Magny vence essa sim, rapaz. Ele vai acabar vencendo. Barbie, você vai se juntar a mim no palpitão no canal Contra-Golpe? Porque eu não consigo torcer pro Neil Magny. A não ser quando é campo minado, que deve ficar aquela coisa, né? Tipo, eu vou ter algum momento de alegria de um jeito ou de outro. Se eu errar o campo minado, eu fico feliz porque o Neil Magny perdeu. E se o Neil Magny ganhar, amenizou a minha tristeza porque eu fiz pontos. Esse é o único critério. Mas no palpitão no canal Contra-Golpe, a gente vai de Amosov, né, Barbie? Eu tô achando que eu vou de Amosov também, mas te contar que assim, essa é uma ótima um pouco mais parelha, um pouco mais... Onde no palpitão? Não, eu sei, eu só tô comentando a respeito da luta em si, que eu esperava que ela fosse um pouco mais parelha em termos
de odds, mas elas estão representando uma disparidade bem grande. Tá certo, Meloto. Qual a próxima luta, por favor? O pessoal, ele nem viu o Bellator, eles não assistem o Bellator, daí não viu que o cara perdeu lá, acho que ele tá vindo invicto. Próxima luta entre uma luta... Peraí, esse cara aqui falando groselha, mas ele nem sequer perdeu no Bellator. na PFL? Eu acho que foi na PFL, foi não? Foi só... Bellator? Ué, mas a PFL comprou o Bellator. Tá, mas não. Eu vou conferir isso. Ah, cara, pouco importa, era o mesmo evento, o mesmo dono. E aí, Melo, a gente chega na luta que encerra o card preliminar, né? Uma luta entre ranqueadas. Pelo peso palha feminino, a Amanda Lemos enfrenta a Gillian Robertson. Meu coração bate mais forte. Número 5ª do ranking, Amanda, contra número 10 do ranking, a Gillian, que, em que pese que esteja atrás do ranking, é favorita nas bolsas de apostas, né? E aí, Melo? Bom, eu começo dizendo que tá aí uma grande oportunidade do Canadá voltar a disputar o cinturão do UFC, porque a Gillian, ao meu ver, vai vencer essa luta. Ela tem um jogo que casa muito bem com o estilo da Amanda. A Amanda é uma striker pura e que tem uma defesa de queda muito vazada. E a Gillian, as únicas derrotas que eu tava vendo o cartel dela, ela tem muitas derrotas, mas as únicas derrotas que ela teve foram para lutadoras que têm um nível de wrestling bom para manter essa luta em pé, ou no mínimo para fazer um jogo complicado ali para ela, para complicar. O que não é o caso da Amanda, ao meu ver. A Amanda, ela até evoluiu nessa parte, ela já foi mais quedável, digamos assim, mas ainda assim, ao meu ver, não tá no nível para manter essa luta em pé, e onde ela é bem melhor que a Gillian, né? A Gillian é uma grappler pura. A partir do momento que a Gillian venceu a Rose Namajunas num evento de jiu-jitsu, finalizando a Namajunas, cara, eu comecei a prestar muita atenção nessa Gillian. Ela é muito boa, ela não é uma lutadora... O cartel que a gente olha dela, né, o número é muito aquém do que ela realmente é. Ela teve muitas derrotas ali que... Hoje ela é uma lutadora muito melhor. Então, ao meu ver, ela vai vencer a Amanda Nunes e vai ficar perto de uma disputa de cinturão. 4, 5 vitórias seguidas. O Canadá aí precisando de um expoente. Tá aí, né, a oportunidade. Não, na verdade, a Gillian Robertson tá clara, evidentemente, a melhor fase da carreira. Ela tá no prime da carreira dela. E mostrou-se uma boa lutadora, né? Se é para ser material para ser campeão ou não sei, mas é jogo duríssimo. Aqui concordo com o favoritismo dela, que você tá dando e que as bolsas também estão dando. E aí, Meloto, a gente chega no card principal. Por favor, Melo, diz que horas ele começa. Começa meia-noite. Começa meia... Eu tô dando risada aqui porque, assim, eu infelizmente voltei a dormir muito tarde. Então, pra mim, nem é um problema, mas... Enfim, cara, eu acho pouco saudável isso. Pra nós brasileiros, né? Meloto, temos o Marcos Bochecha, um as do jiu-jitsu brasileiro, na sua segunda luta pelo UFC. Perdeu a primeira, morreu no gás, não foi bem, estreou perdendo, contra o Kennedy Nzechukwu, que o Léo Salles diria Kennedy Senchuku, que o Walter Walker diria Kennedy Nukuchuku. Quem vence essa luta, Meloto? Vai dar pro Bochecha? Cara, é uma luta, um confronto de estilos, né, obviamente. Eu tô palpitando no nigeriano. Eu acho que, cara, que é luta dura pros dois. Eu vejo o Bochecha quedando o nigeriano, tá? Eu acho que ele vai conseguir a queda. Mas aí é o que eu sempre falo do Pep Guardiola, né? Ele sempre diz assim, ele coloca o jogador na cara do gol. Esse é o objetivo dele, a tática dele, para o time dele ganhar. Agora, se o jogador que tá frente a frente com o goleiro vai vencer, vai fazer o gol, né? Daí não é mais com o técnico. Então é isso, eu acho que o Bochecha vai quedar, vai chegar na cara do gol ali para finalizar. Só que daí se ele vai finalizar, eu não sei, cara. Mas ele vai ter essa oportunidade. Só que o meu palpite vai ficar com o nigeriano. Eu acho que o Bochecha não vai... uma luta dura, cara. Eu vou ficar com o nigeriano. Eu acho que o Bochecha envelheceu, cara. Não é mais o mesmo. Ô, Barbie,
se o Bochecha perder pro Nukuchuko, como diria Walter Walker, não sei o que eu ia fazer no UFC, né? É exatamente isso, cara. Tipo assim, não que ele seja um lutador terrível, mas se você quer arrumar alguma coisa no plantel do UFC, você tem que passar desse tipo de lutador. E assim, já é uma segunda chance pro Bochecha, né? Porque a outra luta que ele perdeu foi contra o Budei, ele perdeu? Exato. Pois é, até mesmo essa luta, e olha que o Budei foi um cara extremamente bem sucedido no UFC, pelo menos assim, a nível de caras top 10 a top 15 para fora disso. Já era uma luta que o Bochecha tinha que ter ganhado. Não dá pra você perder duas lutas que você tinha que ter ganhado e esperar grandes favores, não. Vai ou racha. Lembrando que o que quer que aconteça com o Bochecha no UFC e no MMA jamais vai apagar a brilhante, excepcional trajetória e carreira dele no jiu-jitsu. Eu não tô aqui puxando o saco de ninguém, eu tô reconhecendo que é de direito. É um fora da curva, um extra série. O Barbie, facilmente um dos 3 maiores lutadores de jiu-jitsu do Brasil e talvez um dos 5 da história. Tranquilamente, inclusive a luta que ele fez contra o Roger Gracie, que ele perdeu, inclusive foi assim, uma coisa icônica pro Roger, mas ela tava sendo amplamente considerada que, tipo assim, era uma passada de tocha do antigo melhor da história pro novo melhor da história. O Roger ganhou, que pra mim só atestou como que ele é realmente o maior jiu-jiteiro de todos os tempos, mas tipo, o Bochecha, cara, o Bochecha ganhou tudo que ele podia ter ganhado, e mais um pouco. Ele, eu poderia sacar aqui, mas é um dos maiores campeões da história do jiu-jitsu, top 3 tranquilamente do mundo. Muito bom, muito bom. E na sequência, Barbie, a gente tem o seu colega de quarto, Melquizael Costa contra o Morgan Charrière. Meloto, fala você, porque o Barbie vai puxar a sardinha pro Melk. É verdade. Mais uma luta que o brasileiro tá dando um passo pro lado, né? Ele vem, né, de 4 vitórias seguidas, tá enfrentando um cara que é queridinho pro evento, muito popular na França, que vem de uma vitória só, que é o Morgan Charrière, e uma luta equilibrada, né? Assim, ela é justa em termos de nível, de equilíbrio, mas no momento dos atletas não é tão justa assim. Dito isso, o meu palpite vai ficar com o brasileiro, porque eu acho que ele tem o grappling ali que pode ser superior ao do Morgan, um cara forte esse Morgan, mas ao mesmo tempo eu já vi ele mostrando algumas brechas nessa área. Vou confiar no momento do brasileiro que tá um pouco melhor nesse momento, tá? Com 4 vitórias seguidas aí, eu acho que ele vai continuar avançando. O Barbie, você concorda com esse palpite? Porque é muito bom lutador esse Morgan Charrière, hein? Meu palpite fica nele. Contra a minha torcida, o Melquizael Costa é um dos brasileiros que eu tenho muita simpatia e torço muito. Já tinha que ser ranqueado, já era para estar ranqueado. Vai pegar de novo um desranqueado, para mim, luta dura. E, assim, na letra fria da lei ali, o meu palpite está indo no Xavier. Ó, o meu palpite vai ficar com o Melk aqui, mas é uma luta bem dura. Inclusive, eu já conversei, inclusive, com ele, que eu falei, bicho, você tem que parar de pegar essas lutas, porque você tá andando de lado. Parece caranguejo, porra. Pega o André Filho, pega o Julian Erosa, ganha dos dois, e aí da luta seguinte tá pegando o Morgan Charrière. Pra quê? Bom, é uma luta pra mim, é muito competitiva em termos de kickboxing. Os dois chutam muito bem e eu confio mais no poder das mãos do Charrière nessa questão aqui. Mas eu acho que o Mel tem uma habilidade melhor aqui de mesclar as distâncias. Ele consegue trocar a base de uma forma mais fluida. Ele se defende melhor e, como o Meloto falou, tem uma disparidade aqui em termos de grappling que eu acho que o Mel deveria explorar, principalmente em termos de clinch, colocar essa luta para baixo, tomar cuidado com as cotoveladas que o Charrière gosta bastante. O que eu imagino é que, assim, eu vejo uma pequena superioridade técnica em questão de controle da distância, em questão de utilização de espaço pro Melk. Eu vejo uma superioridade em termos de poder pro Charrière.
Então eu acho que se for acontecer um nocaute, muito provavelmente vai ser a favor do francês, mas eu enxergo o Melk como o melhor lutador, o mais completo. Meu palpite está indo nele. Bom, e aí chegamos numa outra luta envolvendo o brasileiro, peso médio, o Cezinha Almeida, Meloto, contra o Cesare Olesenchuk, irmão do Mikhail Olesenchuk. Meloto, qual dos irmãos é mais bonito? E quem vence essa luta? Essa primeira pergunta eu não sei te responder, porque eu tô vendo agora aqui, eu nem lembro do rosto do irmão. Parece até irmão gêmeo, né? Na hora que eu olhei aqui, me lembra mesmo. São parecidos. Bom, fica essa resposta pro Bárbaro. Eu não sei, assim, é uma luta mais uma luta mal casada aqui, né? Porque o Cezinha vem de 2 vitórias, teve uma derrota que foi muito equilibrada pro Roman Kopylov, ele poderia ter vencido, ou seja, ele poderia estar 4-0 no evento, e tá enfrentando um estreante, né? Sem noção, isso aí. Estão claramente tentando aqui catapultar o polonês, que a Polônia agora vive um momento meio ruim, né, no evento, né, não tem um destaque, e acho que é uma luta dura pro César, esse é o problema também, né, porque o César ali, o Cesare, né, o Oleksiejczuk, os dois são César, o Oleksiejczuk, ele tem muita capacidade em pé também, o César é ex-kickboxer, né, de elite, mas esse polonês tem uma trocação muito decente, vem nocauteando aí os adversários, canhoto, grande, perigoso em pé, e vai ser uma luta a tirar a moeda pra cima aí. Eu não sei qual é o nível exato do polonês, porque ele tá lutando em outros eventos, né? O Cezinha vem vencendo lutadores do UFC, mas é o cara mais jovem, mais promissor, né? Acho que o teto vai acabar sendo maior, o Cezinha vai estagnar em algum momento, a idade dele já tá avançada. Meu palpite vai ficar com o polonês, que eu não sei ainda os pontos fracos dele. Vou acreditar que o UFC tá colocando ele aí, porque acho que vai vencer mesmo. Muito bem, Melo. E na próxima luta a gente tem o Giga Chikadze, 15º do ranking, ladeira abaixo, né? Chegou-se a falar de um cinturão para ele, tudo, e desacelerou na carreira, bem mal, contra a promessa argentina, Kevin Vallejos. Favorito o argentino, hein, Meloto? Exato, o argentino que fez uma luta dura com o Jean Silva, né? Ele carrega esse histórico aí, ele usa como mantra, né? Pra promover ele ainda mais, né? Dizer que, eu quase venci o Jean Silva, não sei o quê. E é realmente um argentino duro. De todos os argentinos do plantel do UFC, eu acho que ele é o mais promissor de todos, viu? Enquanto o Giga Chikadze, mais um kickboxer aí, esse kickboxer do Glory, né? Que chegou a ir bem no outro esporte lá, assim como o Cezinha, tá numa descendente muito grande. Claramente mais uma luta aqui que o UFC tá colocando um medalhão contra uma promessa, para essa promessa tentar vencer e arcar com os louros disso aí. Meu palpite vai ficar com o Vallejos também. É o cara que tá voando aí. O Giga Chikadze não é mais o mesmo, infelizmente. Se fosse no auge, pau a pau, luta dura. Mas o Giga de hoje, não boto fé. Então, meu palpite é no Vallejos, que é bem favorito nas casas de aposta, né? 1,35 aí. E aí, Melotíssimo, a gente chega na luta principal deste evento. A luta vai acontecer lá pelas 5 horas da manhã. Não tô exagerando, mas não vai ser bolinho, como diria minha mãe. Brandon Royval, segundo do ranking, contra Manel Kape, sexto do ranking. O Kape é outro, né? É o Sarukian do peso mosca. Vence, não sai do lugar. Barbie, é sua hora, meu amigo. Quero saber primeiro o Brandon Royval. Bom lutador. Que ele vai trazer para lidar com o poderoso striking e o pouco ortodoxo striking de Manel Kape? Ótimo lutador, né, que foi superado aí nas lutas mais recentes apenas pelo ex e pelo atual campeão dos pesos moscas, respectivamente, Alexandre de Pantoja e Joshua Van. É um cara de volume muito intenso,
um cara de gás infinito que tá acostumado a lançar mais de 100 golpes por round, um cara com pouquíssima defesa também, mas que combate seus adversários na baixa do volume, de um jab extremamente ativo, de sequências, combinações de múltiplos golpes, bons chutes no corpo, principalmente, canhoto, gosta de encurralar os adversários, gosta de atacar a forma que eles circulam, no chão é um cara extremamente agressivo, ataca com finalizações, ataca com chave de braço, com triângulos, não tem uma defesa de quedas das melhores, é uma coisa que eu costumava falar que ele era tipo um Carlos Condit. E é interessante que a progressão de carreira dele, principalmente em termos de como que o striking dele foi se desenvolvendo, como que a trocação dele foi se desenvolvendo, foi muito parecido com a do Condit. Porque o Condit, ele foi começar a priorizar volume antes de poder mais tarde na carreira. E tipo, não que ele fosse o maior pegador do mundo, da mesma forma que o Royval não é. Mas eles começaram a, tipo assim, bom, eu consigo jogar 300 golpes por round. Eu vou fazer isso, e se por acaso o cara cair, tanto melhor, mas se não cair também não tem problema, a gente faz o que for preciso. O nível de chão dele é bom o suficiente para que Tatsuro Taira, que acabou de lutar e acabou de nocautear o ex-campeão Brandon Moreno, depois de pegar as costas dele quase instantaneamente, ele sobreviveu ao Taira por 2 rounds nas costas dele, foi nos outros rounds e venceu a luta na decisão, inclusive uma vitória bem clara. Acho que é um lutador muito bom, um lutador que claramente se vale muito dos seus atributos genéticos, né? Um queixo muito fora da média, uma capacidade de absorver pancada, um cardio muito fora da média também, e muito alto, né? Muito longo para a categoria e utiliza muito bem essas vantagens na aplicação do seu jogo. Tem vários defeitos aqui, como eu falei, é um cara defensivamente extremamente fraco, é um cara que toma muitos e muitos golpes, é um cara que toma muitas e muitas quedas. Em termos de defesa, praticamente tudo que o oponente tentar fazer com ele, o oponente vai conseguir. Talvez ele tenha que passar pelo inferno para fazer isso acontecer, mas ele vai conseguir fazer acontecer. Todas as lutas dele foram assim. A última luta dele contra o Joshua Van Bisch foi uma intensidade absurda, porque ele viu que ele não conseguia se igualar ao nível de boxe do adversário, ele resolveu só subir o volume. E o Joshua Van subiu o volume junto com ele. Foi uma lutaça. Achei a vitória clara do Joshua Van, mas o cara teve que suar para isso. Coisas normais, assim, a respeito da carreira do Brandon Royval. Vão ser sempre lutas muito intensas, sempre lutas com muitos golpes disparados dos dois lados. Maravilha, Barbie, ótima análise. Agora eu quero saber, por favor, do outro lado, né, o Manel Cap. O que ele vai trazer? Você gosta desse lutador, Barbie? Conta pra gente e o que ele vai trazer para vencer Brandon Royval. A respeito do Manel Cap, muito do que o Dana White fala a respeito do Armand Tsarukyan vale para ele. Porque, por exemplo, eu não concordo com o que o Dana fala a respeito do Tsarukyan, porque ele não tem um longo histórico de cancelamento de lutas. Ele cancelou na última hora, e eu entendo se é chato para todo mundo, foi chato pro Armand também. No caso do Manel Cap, ele tem mais cancelamentos do que lutas dentro do evento. Se eu não me engano, são 9 lutas e 11 cancelamentos. Quem duvida, pode meter no Google aí, tem erro não. Seu capitão nunca erra. Mas o que ele faz dentro do octógono, ele tá se mostrando cada vez mais competente, cada vez mais atlético. Ele sempre foi um cara muito atlético, mas quando ele tava no Rising, ele era extremamente amador em termos de grappling, a trocação dele também não era muito polida. E conforme o transcorrer da carreira dele, ele foi se tornando um sniper, um cara nesse sentido de criar ângulos e atacar com golpes pontuais extremamente pesados. É um cara que mesmo na categoria dos moscas se destaca muito por vantagem de velocidade e vantagem de poder de nocaute. São duas vantagens bem absurdas, se você for parar pra pensar, né? Porque uma é que o cara bate mais rápido que você, a outra é que ele bate mais pesado que você. Então, por exemplo, se a gente for comparar com o que o Brandon Royval traz, tipo, você vai tentar acertar o cara com mais volume e vai ser atingido com golpes que são mais pesados e que chegam primeiro. Isso é muito doido, essa é uma vantagem muito doida e ele faz uso disso com perfeição, porque ele está constantemente tentando angular, tentando criar esse ângulo aberto do canhoto, circular para a direita, fazendo uso de diretos no corpo também, fazendo uso de chutes frontais, gostamos, chutes frontais, principalmente no corpo, chutes baixos, mas primordialmente é um boxeador, sabe? Também tem boas joelhadas, é uma coisa de bem super atleta mesmo que ele faz, né? A questão das joelhadas dele, assim, quando o adversário está entrando na queda, você tenta entrar com uma joelhada frontal. E é um definidor, uma coisa que é bem raro nessa categoria, um nocauteador, que até mesmo no alto nível parece que o poder de nocaute dele continua lá, não deixou a desejar. E um cara
como falei, a capacidade atlética dele meio que vem salvando ele em termos de grappling. Ele não é o mais decente do mundo, mas ele também não é o mais incompetente do mundo nessas alturas do campeonato. Ele já foi, ele buscou a melhor e a melhor realmente aconteceu. Fez lutas aqui contra excelentes grapplers como o próprio Muhammad Mokaev, que apesar de ter sido uma luta muito mediana, a questão que fica é que mesmo que algumas quedas tenham acontecido, ele bloqueou a maioria e foi capaz de evitar qualquer dano, qualquer atividade quando estava no chão. Contra um cara do nível do Mokaev, isso não é fácil. Na última luta ele pegou aí o Aswal Mobayev, que é um grappler, um wrestler extremamente dinâmico, e anulou o cara completamente. Isso aqui a gente tá ignorando as dedadas no olho no final da luta, porque o Cap dominou toda a extensão da luta, sabe? Ele dominou tudo que aconteceu ali. E cara, ele seria um casamento muito complicado pro Pantoja nessa altura do campeonato. Eles já tinham lutado uma vez, eles já estavam falando da revanche. A primeira luta do Cap dentro do UFC foi contra o Pantoja, e foi uma luta bem interessante porque o Pantoja levou a melhor em pé, sabe? O Cap estava circulando muito, sendo atacado com chutes médios, e eu fico curioso para uma revanche nessa altura do campeonato, porque o Cap parece ter pegado mais confiança em termos de trocação da média para curta, que sempre foi o jogo dele, mas ele também sempre se mostrou tipo assim, eu não tenho a defesa para lidar aqui. E agora ele tem. E mesmo que a defesa não seja da mais competência possível, como eu falei, é um cara que bate mais rápido e mais forte do que você. Ele pode se dar ao luxo de cometer erros nessa média para curta distância que você talvez não possa. Então essa luta contra o Pantoja era uma luta muito interessante por causa disso, porque não dá para você olhar a primeira luta entre os dois e pensar, vai ser um replay. Os dois melhoraram muito. O Pantoja também melhorou muito, mas o Cap estilisticamente falando, eu sempre achei que fosse uma parada mais complicada aqui pro Pantoja. Tipo assim, ele é ameaçador pra todo mundo na categoria porque o jogo dele é simples, né? Se baseia em ser um cara extremamente atlético, rápido, forte, a defesa de quedas mais baseada em força, e atualmente ele sempre teve um problema de, tipo, ele sempre estava com o dedo no gatilho e se recusando a apertar. A luta dele contra o Matheus Nicolau, que muita gente pontuou para ele perdeu, na minha opinião, justamente por isso, porque o terceiro round se baseou nele tomando alguns golpes, acertando alguns contragolpes que foram mais potentes, mas não em grande volume. E atualmente ele tá puxando mais o gatilho, tá atacando mais, com mais volume, enfrentou aí, eu acho que essa foi uma luta que para mim foi bem interessante contra o Felipe dos Santos, o Felipe Detona, que mesmo que não seja um lutador mais alto nível, ele entregou muito do que a gente espera ver que o Royval entregue nessa luta, sabe? Que foi o grande volume, ataque sem parar, sabe? Uma pressão muito grande, e o Cap manteve a luta 3 rounds, assim. Foi uma luta complicada, foi uma luta aguerrida, o jogo ali era complicado para os dois, e o Cap manteve a luta sob controle, pontuou melhor, atacou melhor, acertou mais. Eu acho que é meio que esse o jogo, e é bem bacana ver que ele consegue já fazer isso contra um cara de alto volume, contra um cara que vai tentar fazer o card contar. Bom, Barbie, agora o povo quer saber quem vence essa luta. De que maneira você está imaginando aí 5 rounds percorridos como eu? Concorda comigo? Não? Mano, o Cap tem poder de nocaute. E aí, o que vai acontecer nessa luta, meu querido Barba? A análise dessa luta, senhoras e senhores, é mais simples do que parece, porque aqui a gente pode ficar o dia todo tentando avaliar sequências em câmera lenta, entender o que funciona contra um lutador, o que não funciona contra o outro, mas a verdade é que o casamento dessa luta, os estilos dele em pé, são tão contrastantes que a luta vai ter uma cara só, né? Vai ser o Brandon Royval tentando impor o seu ritmo, tentando impor o volume, tentando atacar com um volume de golpes que o Cap não consiga responder, e o Cap tentando fazer o Royval respeitar ele, tentando acertar ele com muita força, de forma a ou você nocauteia o cara, que é uma vitória sua, claro, mas você abala o cara, machuca ele de forma que ele tem que reduzir o ritmo, que essa é como se fosse a estratégia clássica contra alguém que está te pressionando. Obviamente você quer se movimentar, você quer se defender bem, mas você também quer responder para conseguir dosar o ritmo do adversário. Essa é uma estratégia clássica de kickboxers contra kickboxers, como eu falei, mais voltados para contra-golpe, contra lutadores de pressão. Não dá para você só ficar se esquivando, porque senão você tá dando espaço, você tá dando tempo pro cara falar, vou atacar com 1 bilhão de golpes aqui, eu tenho espaço, eu tenho tempo. E quando o adversário começa a atacar com um volume muito alto, você começa a não poder selecionar muito bem as suas oportunidades para contragolpear. O que eu quero dizer com isso? É que um contragolpeador, ele precisa ver o que tá vindo.
Se você tá com 40 golpes vindo na sua direção, fica mais complicado, porque aí você tem que se dar ao risco de eu vou ter que tomar esses golpes para acertar os meus. Quando você consegue dosar o ritmo do adversário, machucando ele, se movimentando constantemente, se defendendo bem, aí é quando você consegue fazer o seu melhor trabalho, porque ele vai atacar consequências mais curtas, ele vai ser um pouco mais previsível, e é aí que a diferença de velocidade e força do Cap pode valer a pena. Força, nesse caso que eu falo, é poder de nocaute. E essa luta vai ter essa cara. Uma coisa que pra mim foi muito impressionante nessa última luta do Royval contra o Van, atual campeão das pesos moscas, Joshua Van, é que o Van fez isso, sabe? Ele fez tudo certo. E o Royval não teve problema algum em continuar subindo o ritmo. E o Van não teve problema algum também em continuar respondendo. O que foi interessante nessa dinâmica é que não é normal você ver um cara tomar tanta porrada quanto o Royval tomou naquela luta e continuar falando, eu vou subir o ritmo da mesma forma, eu vou continuar subindo o ritmo da mesma forma. Isso foi muito impressionante também, algo que, tipo assim, a gente pode esperar que seja reproduzido nessa luta. Eu acho que o Cap é mais rápido do que o Van, eu acho que ele é mais potente do que o Van, eu não acho que ele é um melhor boxeador em termos técnicos, eu não acho que ele seja mais fundamentalmente correto do que o Van, mas eu acho que ele é mais capaz de causar mais dano. Então, e tipo assim, teve uma questão ali que o Royval eventualmente quebrou, né, na luta contra o Van. Terminou a luta tomando knockdown. E acaba que com um lutador com esse estilo de luta, com essa baixa defesa e com essa confiança no queixo, a gente sempre fica esperando que qual vai ser o momento da carreira dele que isso vai finalmente quebrar. E eu vou falar que esse, pra mim, é o motivo que o Cap tá sendo tão favorito nas bolsas de aposta. Porque a galera tá com a impressão que você tá pegando possivelmente o maior pegador da categoria, nessa altura do campeonato, quando a gente acabou de ver você tomar um knockdown depois de uma luta extremamente pegada, vão ser 5 rounds, esse cara não tá demonstrando muitos problemas de responder ao volume dos seus adversários. Isso dito, o jogo do Royval também é um jogo que já complicou o Cap. Né, você pega esses caras que colocaram alta pressão, como foi o caso do Felipe Detona, foi o caso inclusive do Alexandre Pantoja, que deixaram o Cap meio travado ali na base, sabe? E tipo assim, a luta contra o Felipe Detona, eu falei aqui quando eu tava falando a respeito do Cap, que pra mim foi uma demonstração muito bacana do Cap, mas também foi uma luta mais complicada em relação a, tipo assim, o Felipe Detona não está nem no top 15. Se você tá querendo desafiar pelo cinturão, você deveria ter tido uma performance melhor. E tipo, isso não é querendo dizer que o Cap é ruim, mas é querendo dizer que talvez seja um estilo que ele não lide tão bem. Ou talvez, o Felipe, esse estilo shootbox, de andar pra frente, tomando dano, atacando, tendo muita confiança no queixo, é um estilo que é complicado você parecer bom contra ele, porque a não ser que você tenha um poder de definição, ou uma habilidade muito grande em controlar o ritmo da luta, em colocar o seu adversário para baixo, você ainda está tendo que lidar com alto volume, está tendo que lidar com a constante do adversário na sua face. Mas é isso que o Cap vai ter que lidar também esse final de semana contra o Royval. Então eu fico pensando aqui porque eu não acho que essa odd tá sendo muito justo. Eu acho que tá confiando muito em algo que a gente não viu do Royval. A gente não viu ele baixar o ritmo contra os adversários. A gente não viu ele sendo nocauteado. Pode acontecer, mas são 5 rounds aqui que o Cap vai ter que responder muito bem. Ele vai ter que se movimentar decentemente, ele vai ter que contragolpear decentemente, ele vai ter que machucar o Royval. E ele tem todas as armas para fazer isso. Isso dito, eu inclusive, tô até mudando meu palpite, porque eu comecei a falar, eu tava muito com a impressão que o Royval seria o meu palpite no final das coisas. Mas pensando agora no que o Cap vem fazendo nos adversários mais recentes com ele, como o Alma Baiev e o Bruno Bulldoguinho, cara, eu sei que esses aqui são abaixo do nível que o Royval tá trazendo. Eu sei que são, mas a questão aqui é o jogo, é o volume de golpes aplicados, é o dano que ele causou, é a forma que ele consegue atacar com volume e ao mesmo tempo causar dano no adversário. São 5 rounds. Eu acho que é bem difícil você pensar nessa luta e imaginar que o Royval vai vencer os primeiros rounds dessa luta, sabe? Se isso acontecer, tipo assim, pra mim você já pode até interromper a luta, porque é muito improvável que o Cap vai conseguir ganhar espaço nela. Ele vai ter que defender seu próprio espaço, ou até conseguir um nocaute, ou até acabar a luta, até os 5 rounds acabarem. Porque o Royval não vai parar de ir pra frente, não vai parar de atacar, vai
com um volume altíssimo e, bom, a luta cai no chão, que é uma coisa que eu acho extremamente improvável. Eu acho que a vantagem é completamente do rival, é um cara muito mais embolado no quesito, mas eu também acho que é uma avaliação assim meio complicada, porque a gente já viu o Cap atacando com quedas em algumas lutas específicas, mas sempre foi com a intenção de pontuar, nunca foi com a intenção de dominar no solo, que é uma coisa que eu não acho que ele conseguiria fazer contra o rival, e eu também não acho que seja uma manobra super inteligente. Eu vou dizer aqui, eu acho que eu vou manter o meu palpite original e de Brandon Royval, eventualmente virando a luta, eventualmente sufocando o Cap, que tem assim, esse problema de cancelamento de lutas, de inatividade, e é um cara extremamente atlético. Eu tenho que imaginar que ao longo de 5 rounds isso eventualmente vai cobrar, porque ele tá lutando contra um cara que vai fazer isso ser cobrado. O Cap até o momento se mostrou muito bem sustentando esse gás. Vamos ver até que ponto ele consegue. Acho que é uma luta extremamente dura para os dois lutadores. É uma daquelas que assim, o desenho dela tá todo lá. Talvez o Cap consiga um nocaute mais cedo e impeça de uma vez que o Royval consiga qualquer tipo de momentum ali, mas o desenho da luta é o Cap dominando os primeiros momentos com maior velocidade, maior precisão, maior poder, e tendo que segurar esse volume grande do adversário que eu imagino eventualmente vai fazer o Royval ganhar a dianteira e vencer a luta. Esse é o meu palpite. E agora, pessoal, chegou a hora dele, do campo minado. Campo minado. Vamos começando como sempre, recap. Meloto foi de Anthony Trócoli vencendo o Mansur Abdulmalik pagando 7. Meloto foi ousado, não condeno, mas quen pro Meloto. Aliás, cara, enfim, eu ia falar sobre o Anthony Trócoli, mas eu vou poupar vocês. Fabiano Rampazzo, eu fui de Henry Ceruto, vencendo o Peyton Talbot, pagando 3.10. Eu realmente achava que o Cerudo ia ganhar. Eu achava quen pra mim. Muito bem o Talbot e muito mal o Cerudo. Numa análise super qualificada da minha parte. Isso me lembra rapidinho um dia que um comentarista do Sport TV, o nome dele é Lédio Carmona, gosto de dar nome aos bois, tava narrando um jogo e aí entrou o placar de um jogo entre Vasco e América e o Vasco tava ganhando de 8-0 pro América. Aí o narrador, acho que é o Luiz Carolzinho, perguntou: Lédio Carmona, e aí? 8-0 pro Vasco contra o América. E ele foi fazer um breve comentário e falou: um ótimo resultado pro Vasco, um péssimo resultado pro América. Esse é o nível da imprensa esportiva no Brasil. E o Barbie foi de Piotr Jan, vencendo o Merab Dvalishvili, pagando 4.0. Palmas para Barbie, que dispara no campo minado com 21.35, seguindo de Rampazzo com 17,01, e lá na rabeira, Meloto com 10,06. Eu sou o primeiro a falar desta vez, eu estou indo de César Almeida, vencendo outro César, mas o polonês, o Olesenchuk, pagando 2,75. E você, Meloto? Bom, eu estou indo de Neil Magny, vencendo o Yaroslav Amosov, pagando 4.0, e a sorte do Amosov é que essa luta não é 5 rounds, que se fosse 5 rounds eu tinha certeza que o Neil Magny ia ganhar. Agora com 3 rounds fica um pouquinho mais equilibrado. Já falei que é bom você torcer para errar esse campo minado, ou nossa amizade vai ficar abalada. Barbie, e você, tá indo do quê? Bom, o campeão, o rei do campo minado, me chamem de seu capitão carisma, vai de Brandon Royval, vencendo o Manel Cap, que tá pagando 3,50. Essa odd é maluquice. Vocês estão malucos, todos aí estão insanos. Pois é, hein? Pois é, a Barbie vai cravar de novo essa porra. Não vai, porque o Manel Cap vai ganhar. Tapinha de despedida. Barbie, começa você, por favor. Bom, meu tapa de despedida é porque a gente teve um evento fabuloso na semana passada, fabuloso mesmo, e tiveram várias lutas que poderiam ter ganhado o prêmio de luta da noite. A luta entre Petr Yan e Merab Dvalishvili ganhou o prêmio, e eu não vou dizer que foi injusto, mas ao mesmo tempo foi, porque
Foi uma luta fantástica, foi uma luta extremamente técnica, foi uma das melhores performances que eu já vi de um lutador. Mas ao mesmo tempo, o que que a gente tá querendo ver quando a gente fala de luta da noite? Porque a luta que obviamente mais empolgou a galera, a luta que fez todo mundo, tipo assim, pular da cadeira e grudar os olhos na televisão, foi a luta do card preliminar entre Ilya Baraniewski e Ibo Asno, que os caras em 2 minutos tomaram 40 knockdowns cada um, os dois chegaram na porta do abismo, saíram, voltaram, continuaram a trocação franca, que é normalmente o que ganha o prêmio de luta da noite. E aqui pra mim o problema, meu tapa vai na cara do Dana White, porque aqui o problema, senhoras e senhores, eu preciso que vocês olhem bem fundo nos meus olhos, o problema é sempre pagamento. O problema é que você está incentivando com esses prêmios seus lutadores a lutem pra frente, busquem nocautes, busquem finalizações, busquem lutas empolgantes. Aí os caras fazem uma luta dessa, e o Baraniewski, que tá vindo do Contender Series, provavelmente saiu de lá com $20 mil, que é o que ele ganha aí como um contrato mínimo, mais o bônus da vitória. Galera, isso é menos da metade do prêmio por luta da noite. É menos da metade. Imagina o Ibo Aslan, que tipo assim, sei lá quanto que ele tá ganhando nessa altura do campeonato, mas não ganhou o bônus de vitória, não ganhou o bônus de luta da noite, mesmo tendo uma performance daquela. Então qual que é a mensagem aqui? O que que eles estão buscando? O que que eles poderiam ter entregado mais do que eles entregaram? Porque esses caras realmente eles fizeram o que o Dana incentiva os lutadores a fazer. Você morde o protetor local, você vai pra cima, você troca porrada. E eles não ganharam o prêmio. Cara, o Baraniewski poderia ter saído com o dinheiro dele mais que triplicado aí. Se ele tivesse ganhado um prêmio, seria extremamente injusto. Isso é muito prejudicial para a carreira de um lutador que tá começando. É muito prejudicial. Tapa na cara desse careca safado assim não dá, não, bicho. A merda. Barbie revoltado, também tô revoltado, e meu tapa na cara vai do fã brasileiro de lutas. Óbvio que eu não generalizo a todos, mas o fã brasileiro de lutas que criticou Joshua Van por ter comemorado a vitória sobre o Pantoja. Isso me surpreendeu muito nos comentários dos vídeos dos nossos colegas aqui que eu assisti logo depois do evento. No domingo isso se intensificou. Eu falei, mano, cara, qual o problema do brasileiro, hein? Qual o problema que o brasileiro tem? Pelo amor de Deus, o seu imbecil, é óbvio que o Joshua Van não comemorou a lesão do Pantoja. Ele comemorou o fato dele ter realizado um sonho de ser campeão, seja lá por quais circunstâncias que foi, e foi uma queda que ele negou, ele empurrou, o outro atleta caiu, se lesionou, ele foi campeão, é do jogo, é válido. Ele comemorou o fato de ter a bolsa aumentada a partir do momento que ele é campeão. Ele comemorou o fato de ter direito a percentual de pay-per-view pelo fato dele ser campeão. Ele comemorou o fato de ter uma exposição muito maior pela máquina promocional do UFC e ter mais patrocínio, mais engajamento nas redes, mais dinheiro no bolso. Ficou mais rico, deixou a família mais rica, abriu possibilidades maiores para a vida dele, para os filhos dele. Tem que comemorar mesmo. Vocês estão tudo louco, cara. Pelo amor de Deus. Qual o problema do cara comemorar? Vai para um psiquiatra. Vai para um psicólogo, vai fazer terapia. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais o fã brasileiro de luta, cara. É por isso que a gente vai, o Três Tapinhas vai morrer sem bater 1.000 inscritos. Ninguém aqui tá preparado para ouvir as verdades que a gente fala aqui. É isso. Vai lá, Meloto. Bom, o meu tapa, só antes no reparo, o Barbie disse que o Ivo não ganhou nenhum bônus, né? Na verdade, ele ganhou o bônus de performance da noite. O que ele não ganhou foi o da luta da noite, né? Que aí talvez o Ibo Aslan que perdeu também merecia alguma coisa, né? É isso, cara. O cara também se matou pra fazer aquela luta. O cara se sacrificou, né? Pela luta boa mesmo, né? Pois bem, eu espero que eles tenham recebido alguma coisa por fora, pelo menos, né? Aqueles bônus discricionários. O que não é o ideal. Seria bom se todo mundo fosse publicamente reconhecido, mas enfim. Vamos lá, então. O meu tapa, ele vai nas costas do Rico Verhoeven. Arregou. Eu até não lembro se eu de repente, já dei um tapa nas costas desse cara, mas merece outro, tá? Largou o cinturão do Glory, a maior organização de kickboxing do mundo, onde ele é rei há uma década, pelo menos. Eu lembro desse cara em 2012, quando ele começou a lutar lá já e já tava fazendo barulho.
e talvez o maior kickboxer da história dos pesos pesados. É óbvio que vai ter muita discussão aí, Sammy Shield, Ernest Russo, Peter Axe, enfim, uma infinidade de kickboxers monstruosos, mas ele fez história e, assim, tá fechando com o UFC, ao que tudo indica. Talvez já saiu a notícia aí, né? Nós estamos gravando na terça. Hoje saiu, na terça-feira, uma matéria num site polonês dizendo que tá acertado já, que fechou. Já tem até estreia marcada, a data marcada para a estreia, só estão vendo quem vai ser o adversário. E eu quero saudar isso, né? A categoria dos pesados, pelo amor de Deus, né? Tá precisando de reforço, tá precisando de um hype, alguma coisa ali para dar mais brilho, porque tá estagnado o negócio ali, né? Há anos tá uma situação meio chata, e ele vem para fazer barulho. Não sei como é que é o jogo de grappling dele, ele já fez uma luta de MMA há muitos anos, não mostrou nada nessa área, né? Só em pé mesmo, e tô contente com isso, porque ele tem idade ainda, 36 anos, para um peso pesado não é algo tão avançado assim. Creio que ele vai ter mais uns 4, 5 anos aí de carreira. Enfim, é o cara que vai oferecer perigo para todo mundo em pé. É favorito contra todo mundo em pé. Vem para amassar geral aí se a luta ficar em pé. Então, que bom, vai abrilhantar essa categoria que tá precisando. Olha, eu disse que teria uma pergunta surpresa do Malvado, uma pergunta capciosa, surpresa do Malvado. Então, o Malvado sorrindo aí. Vamos encerrar esse podcast comigo fazendo a seguinte pergunta para vocês dois. Merab Dvalishvili ainda é o GOAT do peso galo? Eu acho que a gente não pode mudar a posição de um cara por uma derrota, porque os feitos dele ainda estão lá acumulados. Eu concordo totalmente com isso, pelo amor de Deus, mas a provocação é porque a gente adora. Para mim, o que você está dizendo faz todo sentido, mas a provocação é justamente essa. Bom, eu vou dar minha opinião aqui, né? Que pra mim o Merab nunca chegou a ser o GOAT dos pesos galos. Eu acho que a gente queimou a largada, quem falou isso, queimou a largada. O Dominick Cruz, pra mim, é o GOAT ainda. Olha aí o que eu tava falando. Tem mais vitórias valendo o cinturão. Era num período em que as categorias ainda estavam sendo construídas, mas o aspecto pioneirismo, pra mim, deve ser levado em conta. Ele estava muito à frente dos demais. E ele não pode ter culpa sobre isso. Então, o meu GOAT dos pesos galos ainda é Dominick Cruz, um lutador fantástico, galera. É uma pena que ele não tenha o reconhecimento da geração nova, porque ele lutou numa geração ainda que não tinha muita audiência, né, o esporte, e, enfim, é meu GOAT aí, um lutador excelente, movimentação, meu Deus do céu. Uma pena que não surgiu nenhum lutador igual ao Dominick Cruz. Meloto, eu respeito muito a sua opinião e talvez eu... Nossa. Mas você não chegou a concordar que o Merab tinha virado o GOAT do peso galo com a gente aqui? Eu acho que não. Eu acho que o que eu disse no último episódio, até, né? Eu cheguei a comentar. O Merab vai ganhar e vai se tornar o GOAT mesmo. Mas ele não era ainda. Eu juro que eu vou revisar episódios antigos. Eu acho que você concordou. E eu cheguei a afirmar que o Merab era o GOAT do peso galo, e agora eu ouço esse teu argumento aí sobre o Dominick Cruz e começa a me dar vontade de concordar com você. Ou seja, eu estou voltando atrás, mesmo me contradizendo aqui, porque o que o Barbie falou no começo, eu devo concordar totalmente. Se ele era GOAT ontem, não é porque ele perdeu hoje que ele deixou de ser GOAT. Vem cá, mas o Rodrigo G é volúvel. Olha como a gente é volúvel. Não, mas eu juro que eu não pensava isso não, galera. Eu não pensava isso não. Eu cheguei até a fazer um post nas redes sociais sobre isso, apontando as vitórias valendo o cinturão do Merab e do Dominick Cruz comparando. E outra, derrota tem peso também. Se o Merab perde 5 seguidas agora, tem que pesar também, pô. Pois é, e o jeito que ele perdeu do Piotr Yan. Pra finalizar aqui, que todo mundo tá atrasado. O Barbie, Merab é GOAT do peso galo? Eu acredito que ainda mantém a posição. A sequência dele até essa derrota é uma sequência absurda. Mas eu vou dizer que assim, era aquela coisa que ele virou por uma última vitória e eu não acharia ruim quem discordasse, mas na minha opinião, sim. O GOAT é ele, não o Dominick Cruz. Ele não o Dominick Cruz. Pro Meloto é o Dominick Cruz e eu fico em cima do muro. Canalha, Rampaz é um canalha. Um beijo no coração de vocês.
Até quinta-feira que vem. Vai ter que ser quinta, Guilherme. A não ser que você queira editar o vídeo pra nós aqui. Tamo junto. Beijo. Presta, filhas.